Fala, palmeirense, bem-vindo ao canal Diego e o Batumarada. Hoje tem Palmeiras e o Palmeiras precisa pagar a impressão ruim que ficou da derrota para o Bahia. Mas antes da gente falar desse jogo, de falar como é que o Palmeiras vai para esse jogo, de dar um panorama do que está acontecendo no clube também, eu vou pedir para você se inscrever no canal, curtir, compartilhar, deixar o seu like, que é a mesma coisa que curtir. Eu sempre falo em dubiedade isso, em duplicidade isso. Curtir, compartilhar, ativar o sininho, deixar seu like e hypar esse vídeo se você achar que precisa hypar, se dá uma moral pra gente. Estamos chegando em 12 mil inscritos, estamos muito contentes, temos menos de 4 meses de vida, estamos chegando em 12 mil inscritos, então a média é de 3 mil inscritos por mês, mas queremos mais, precisamos de mais gente para poder trazer uma cobertura mais legal para vocês ainda. Então, se você puder se inscrever, se você está vendo esse vídeo aqui e não está inscrito no canal, vou pedir para você se inscrever. E todo dia notícia de Palmeiras, sempre com informação, sem especulação, sem fake news, sem nervosismo, sem comentar com o fígado, sempre analisando e trazendo bastidores para vocês do clube, que 25 anos de jornalismo, dos quais 10 ali dentro do Palmeiras, me ajudaram a conseguir ter esse capital de informação para trazer para vocês. E vamos falar do Palmeiras hoje. O Palmeiras tem uma tarefa difícil contra o Vasco da Gama. O Vasco vem de 7 jogos sem perder, né? A gente tem no imaginário dos últimos tempos, né, o Vasco como um time, pô, o Palmeiras tem que ganhar, tem que ganhar. Bom, tem que ganhar por quê? Vou explicar daqui a pouco por que tem que ganhar. Mas o Vasco vive uma fase melhor, o Vasco está num bom momento, tem um jogador como o Felipe Coutinho, por exemplo, que é um cara que faz a diferença, um cara que tem um remate de fora da área, muito bom, que o Palmeiras não pode dar mole para ele, não pode deixar ele bater bola de fora da área. Tem o Verratti, que é um bom jogador também, um bom finalizador. Ou seja, o Vasco que vem aqui não é um time bobo, não. Por mais que seja um time que não está brigando pelo título, não é um time bobo, não. E o Palmeiras que não abre o olho, porque vai ser uma partida complicada contra o Vasco da Gama, que vem aí para fazer os 3 pontos também. Agora, o Palmeiras, tudo isso colocado, tudo isso respeitado, o Vasco da Gama respeitado, que é um clube que o palmeirense, de um modo geral, costuma ter um carinho maior, nem tanto pela aliança das torcidas, né? Porque isso vem nos anos 80, quando as torcidas nem eram tão organizadas, nem eram tão aliadas assim, né? Mas eu lembro de pequenininho no Parque Antártica e já ouvi Vasco Porco ou Vasco Verdão, torcida de irmão, que se cantava antigamente, né? Então o clima no Allianz Parque, pelo menos com relação ao adversário, tende a ser muito tranquilo. Aliás, para você que nunca foi ver um Palmeiras e Vasco no Allianz Parque, é uma experiência sensacional, porque é clima de paz total. A polícia divide porque tem que dividir, mas se deixar as duas torcidas juntas não tem problema, porque é uma segurança completa ali. É um jogo legal até para você levar filho, para você levar pessoas que estão menos acostumadas a ir em jogo, seu marido, sua esposa, enfim, se você costuma ir sozinho, pode levar o seu cônjuge, o seu parque, e ele vai se sentir, se ele não estiver habituado, ele vai se sentir seguro. Mas o ponto é que, e tudo isso à parte, o Palmeiras tem que fazer os seus 3 pontos. Porque joga em casa, porque o Vasco não disputa o título, e porque o Palmeiras agora não pode deixar o Flamengo desgarrar. Nossa, Marada, você descobriu a pólvora. Você jura que não pode? Não, eu juro que não pode, mas tem um motivo especial. O jogo com o Flamengo, que promete ser aí uma final antecipada, vou até deixar as datas aqui, para não ficar falando as datas sem parar, porque é maçante vocês verem, então vou deixar aqui o calendáriozinho, vocês veem quantos jogos são. O Palmeiras tem aí 4 jogos para chegar até o jogo contra o Flamengo. E é claro, chegar lá com esses 12 pontos somados, o que inclui aí, partida contra o Juventude, desmarcada por causa da época do Mundial, o clássico com o São Paulo, que é fundamental, e o jogo com o Red Bull Bragantino, que também é um jogo que o Palmeiras joga em casa, então tem que fazer 3 pontos, né? O Palmeiras tem aí os próximos 4 compromissos, 3 jogos em casa, né? Red Bull Bragantino, o Vasco e o Juventude, que é um jogo remarcado, né? E aí tem o clássico com o São Paulo no final de semana, e aí já é o Flamengo. E depois na sequência já é a LDU, já é o Cruzeiro e já é a LDU de novo. Ou seja, o Palmeiras não está podendo perder ponto, o Palmeiras não está podendo perder o foco. E é para não perder esse foco, o Palmeiras tem que vencer o Vasco da Gama hoje. O time vai mudado, vai obrigatoriamente mudado, porque infelizmente Lucas Evangelista vai passar por uma cirurgia, acho que todo mundo já está sabendo disso. Ele teve ali um desacoplamento, uma espécie de ruptura do tendão da coxa direita, parecia só uma lesão muscular, né, uma contratura. Na hora que ele lesiona, ele fala, tá tudo endurecido, tá tudo duro aqui, ele põe a mão na perna, né, não consegue dobrar, não consegue nem andar. Eu achei que podia ser uma lesão muscular de grau 2, assim, ficar umas 2, 3 semanas fora, mas é bem pior que isso, bem pior.
O prognóstico é que ele não atue mais esse ano. O Palmeiras tem dado uma exagerada assim, em alguns prognósticos, né? O departamento médico não fala, mas a gente fala com algumas fontes. O próprio Abel às vezes fala em entrevista coletiva um prazo bem mais exagerado, né? Ele falou do Bruno Rodrigues, por exemplo, que só voltaria no ano que vem, e o cara já tá jogando. E existe também uma informação que, se não me engano, foi o Danilo Lavieri do UOL, meu amigo, que trouxe, que o Paulinho pode jogar neste ano também. Se não me engano, o Massini também tem essa informação. Então, claro, o Palmeiras dá uma jogada lá pra frente para ver o que acontece, para não colocar uma pressão, mas a lesão do Evangelista é muito mais grave do que parecia. O cara vai ter que passar por cirurgia. Só isso já dá o sinal de que realmente não é algo que possa ser tratado com leviandade. É uma lesão importante, como se diz aí no jargão médico, né? É uma lesão importante, senão não passaria por cirurgia. Mas pouco importa, o Palmeiras vai mexer no time. Eu acredito que ele vai recuar o Andreas Pereira para 8. Eu vi no X muita gente falando, não, o Andreas não é 8. Gente, o Andreas é 8. Ele estava jogando como meio avançado ali, como praticamente um 10 ali, né, num esquema 4-2-2-2, mas ele é 8 de origem. Ele falou na apresentação dele que ele prefere jogar como 8, como segundo volante, né? A minha visão é que ele vai pegar a função do Evangelista e uma outra pessoa vai fazer a função dele ali na frente, mais pelo lado direito, um pouco mais avançado ali, não espetado, né? O espetado é aí que tá. O espetado, quando é o Kelvin, é o lateral, é o Kelvin que é o espetado, né? E aí o Andreas podia jogar um pouco mais fora da área. Embora o Andreas tenha feito jogada de ultrapassagem também, chegado à linha de fundo para cruzar algumas vezes, né? Ou feito o cruzamento ali do bico da área também. Mas eu acredito que o Abel vai recuar o Andreas, porque ele é o único 8 da posição de ofício, além do Lucas, né? Eu vi falar assim, nossa, uma falha de planejamento. Não, gente, não foi uma falha de planejamento. Tem 2 jogadores para fazer a função de 8, que é o normal. E um terceiro, e esse terceiro pode ser o Alan, né, por exemplo, né, que é um cara que o Abel testou como 8, mas não foi tão bem assim, mas pode fazer essa função. E tem mais ali o Aníbal e o Martins, que numa contingência podem fazer esse 8, não vão fazer tão bem, mas podem fazer esse 8 também, né? Por que o Veiga não está 100% fisicamente ainda? Claramente ele ainda não está 100%. Eu acredito que o Facundo Torres vai fazer essa função ali do Andreas, pelo menos posicionalmente falando. Vamos lembrar que o Facundo estava no time e saiu para a entrada do Andreas. Então faz sentido que o Facundo volte, mas o Palmeiras mudou muito com o Andreas Pereira, né? O problema da lesão do Lucas, e pelo fato do Andreas recuado, é que o Palmeiras perde 2 jogadores. Perde o Lucas e perde o Andreas como 10 ali, como armador, né? Que ele estava fazendo essa função muito bem. O Palmeiras achou esse equilíbrio, entre outras razões, pela mudança do esquema tático, claro, mas pelos jogadores que entraram para fazer as funções, né? O Lucas realmente estava fazendo um excelente campeonato e, enfim, é uma perda considerável para o Palmeiras, mas o Andreas foi trazido inicialmente para ser o 8, então eu acredito que ele vai fazer essa função e acho que no primeiro momento deve ser o Facundo titular, mas ele tem outras opções, ele tem o próprio Alan, ele tem como colocar o Alan, inverter o lado, colocar o Felipe lá de cá, ele tem outras peças para testar nesse setor, ele tem como fazer essa troca, o próprio Facundo, Sousa, dá para ele fazer algumas séries de mexidas, e tem 2 caras, né, o Veiga e o Maurício, que são 2 meias, que são características diferentes das do Andreas como meia, mas são jogadores que, são jogadores de nível bom. O Veiga, a gente sabe que ainda não tá fisicamente no auge, mas poderia ser uma opção ali. E o Maurício também voltando, mais uma vez, características diferentes, mas bons jogadores. O Maurício vinha fazendo um excelente ano, né, era titular da equipe, perdeu a posição aí porque precisou ficar uns jogos fora, e aí o Palmeiras encontrou uma outra maneira de jogar, né. Mas o ponto é que o Palmeiras não tem como contar com o Lucas Evangelista, vai ter que mexer, e pouco importa se vai mexer, se não vai mexer. O Palmeiras está em busca dos 2 títulos, ninguém jogou a toalha em nenhum dos... Claro que na Libertadores, obviamente não, porque o Palmeiras está na semifinal com um adversário que é tecnicamente inferior ao Palmeiras, é de uma prateleira abaixo, falo sem qualquer receio de zica, que é um time inferior ao Palmeiras. O Palmeiras é favorito nessa disputa, mas não quer dizer que está ganho, né? Então o Palmeiras tem esses jogos para fazer pela frente. Eu acredito que o time vá de o Everton, Giaia, creio que o Kelvin não jogue ainda, acho que o Kelvin vai ser poupado pro Clássico, Gomes, Murilo e acho que o Jefté, acho que o Piquerez também vai ser poupado pro Clássico, que é mais importante pro Palmeiras nesse momento, psicologicamente inclusive, né? É um desafio mais complicado pro Palmeiras.
Vejo Aníbal e Andrés, vejo Facundo e Felipe, e Vitor e Flaco. Acho que é isso. O Palmeiras tem uma lista enorme de pendurados, tá aqui a lista também para você ver, e o Palmeiras tem que ficar ligado, porque não pode perder gente para esse clássico, é um jogo muito importante para o Palmeiras não pode abrir mão de lutar com as suas melhores armas nesses dois confrontos, nos 4 confrontos que precedem o Flamengo, no jogo contra o Flamengo em especial, que é uma final lá no Rio de Janeiro, e aí na sequência você já tem LDU, Cruzeiro e LDU, ou seja, daqui até o final do mês o Palmeiras não respira, o Palmeiras só joga, não respira. E tem que começar hoje, e não pode começar essa jornada no mês de outubro já tomando um revés ali em casa. Então esse jogo contra o Vasco é jogo para 3 pontos, sem discussão, certo? Ainda que mude, ainda que não tenha ninguém, enfim, Palmeiras pelos 3 pontos hoje, mudado, mas muito forte ainda, em busca dos 2 títulos que faltam. Para você que chegou até aqui, muito obrigado, agradeço mais uma vez por você estar aqui no nosso canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe, ative o sininho, hype esse vídeo. Pô, e sério mesmo, não custa nada se inscrever e pra gente faz uma enorme diferença. Estou falando com vocês aqui agora, acho que estamos em 12.005 inscritos, se não me engano, a última vez que eu olhei. E queremos mais, precisamos de mais para trazer uma cobertura cada vez melhor para vocês, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo, um abraço e até lá.